O restante do livro até as 7, né? Às 7 a gente se vê de novo aqui, que é o capítulo. Eu nem lembro qual que é, acho que é o capítulo 3 ou o capítulo um. Capítulo 3 e o restinho, o epílogo. Tá? A gente já se vê. Às 7 a gente vê de novo aqui, beleza? Quem não leu, dá tempo de ler os 3 capítulos e o finzinho no final aqui, tá bom? Às 7 a gente se vê, pessoal. Até daqui a pouquinho. Ver se o pessoal vai aparecendo. Eu vou mandar um recado lá no grupo também do WhatsApp.
Bom, pessoal, voltei. Cadê você, Pretinha? Tirei, tá ali. Depois eu trago ela aqui. Pessoal, então acho que vocês conseguiram ler, né? Tem 11 pessoas, deixa eu ver, o Gustavo, Guilherme, Dara, Débora, Davi, o Eli, a Késia, a Maria Eduarda, a Duda, a Letícia, a Maduqueiroz e o Thiago. Então vamos lá, pessoal. Então esse finzinho do livro aí, a gente acompanhou os dramas do Juninho, até chegar ao momento que ele depois ele vai dizer que é inevitável na vida dele, que era matar o Celção. Né? E ele disse que era algo inevitável, que era algo, como é que é? É uma fatalidade da vida dele, não tinha como escapar disso. Então ele falou: neguei-me a fugir e fui preso em flagrante. Na delegacia narrou o fato e seus antecedentes. Então ele contou toda a história de abusos do Celção, etc, etc, até chegar o momento que ele matou o Celção para proteger a mãe e a irmã, né? Conversei-me tanto ali quanto na audiência de custódia dia seguinte. Réu primário, confesso, agiu por legítima defesa, conforme argumentou o doutor Tavares, defensor público, ganhou direito a responder em liberdade. Disse às autoridades que temia retaliação, o delegado, desdenhoso e debochado, respondeu que eu estaria mais seguro nas ruas, que cadeia, sem ninguém para me valer, né, bastaria um sinal. Aí, o que acontece? Comunicaram ao Lelê sobre a morte do pai. Lembro que o Lelê era o traficante lá mais destrambelhado, filho do Celção, né? E ele foi querer tomar satisfação, né? Mas ele não podia fazer nada sem a autoridade do Didi, sem a autorização do Didi, né? Que era o chefe lá do morro de várias comunidades. Aí ele foi lá, foi armado de pistola e canivete, seguido uma dúzia de sediciosos, então de revoltou, gente que estava contra o Didi, que estava lá para tipo dar como se fosse um golpe de estado no morro, para tomar o lugar do irmão, né? Falando grosso, fez sentar no bunker, contra o querer dos guardas, ordem do irmão. O chefe Didi refletia no sofá, Lelê, olhos vermelhos, falou: tu deixou o pai morrer, tu deixou. Aí, qual que é a resposta do Didi? Teu pai era um Jack, foda-se ele. Então, o Didi, ele rejeita o próprio pai, né? Aí, nesse momento, ele falou assim, ele falou teu pai, ou seja, eu não tenho nada a ver com isso. Então, o Didi rejeitou essa filiação ao Celção, porque mesmo ele, enquanto bandido, enquanto mal, ele tem algum grau de, vamos dizer assim, de moral que o Celção não tinha, que o Lelê também não tem. Né? Ele tem um pouco mais de consciência moral de certo e errado, né? Apesar de ser distorcido. Então, o Lelê levou a mão pistola, né? Didi estava de costas e ele esperava que ele ia matar o Didi ali fácil, né? Na facilidade, na traição, mas na verdade já tinha um monte de gente esperando ali e ele foi atingido por uma saraivada de balas, né? Ou seja, tinha outros vigias ali, foi e lá fora a mesma coisa, né? Foi uma emboscada. Fora uma troca de tiros. Os Noi mal armados e mal treinados que apoiavam o Lelê foram chacinados, né? Feriram, mataram três, feriram três, mataram dois, né, dos oficiais. E daí o que acontece? A vizinhança se apavorou, ligou para a polícia baixou no morro, 6 da manhã, né? 6 da manhã essa favela estava cercada. Tinha helicóptero, viatura, rota, goi, todo mundo de preto, né? E a ordem do novo governador era atira para matar todo mundo. Então fizeram aquela mega operação no morro, levaram um monte preso, mataram mais um monte, e o Didi, o destino dele foi ser levado preso. Né? E a ironia, né? Não arredaram até enredarem o chefe. Didi foi em cana, conforme demanda o novo tenente-coronel. Levaram para presidente Venceslau, presidente de segurança máxima, junto de outros líderes da organização que ali se fortaleceu. Ou seja, a organização criminosa ela não deixou de existir, né? Ela se fortaleceu com mais essa liderança no presídio. Engraçado. Né? Mas ali naquele morro, a dinastia dos Barbosas, como ele fala, né, que era o sobrenome de Celção, caíra numa noite e numa manhã, numa noite e meia manhã. Então, foi encerrado ali um capítulo. Então, morreu o Celção, morreu o Lelê, Didi foi preso. Então, assim, vamos dizer, os vilões da história, principalmente os dois principais ali, que eram o Celção e o Lelê, foram
mortos, né? Só que vai ter a espada da justiça sobre o Juninho, né? Porque ele tirou uma vida, né? E o fato de tirar uma vida vai levar consequências para ele. Vamos ver o que vai acontecer. Fui morar no interior de São Paulo, em Piedade, né? Em mediações de Sorocaba. Foram viver de favor na chácara, nos fundos da chácara de um primo, né? E ali ele viveu 2 anos calmos, né? A Camila não foi com ele, não queria casar com um potencial presidiário, né? E ele deu razão. Mas eles continuaram juntos, vamos ver, vocês viram depois, né? A mãe continuou com as faxinas, ajudada pela Luana, que virou assistente dela, né? A menina quase adoeceu da cabeça, né? Não passava sem tomar ansiolítico, antidepressivo, acabou indo para a igreja também para não pra enlouquecer, né? A Sofia continua. Essa última fala dele sobre a Sofia é bem triste, assim, né? Sofia era a mesma imobilidade, o mesmo potencial de vida, né? Porque ela era um potencial de vida, ela era uma vida ali vegetativa, né? Na sua demência toda, na sua paralisia cerebral. Alma encarcerada naquele corpo pesado e obscuro. Então, a poética do Fábio ali é muito forte, né? Muito, muito, muito poderosa. O que teria ela a dizer, a protestar, a elogiar? Eu a conhecia bastante. Eu que a conhecia bastante, podia intuir sua linguagem, que se fazia por espasmos e caretas, muito pouco para uma imagem de Deus, né? Então ele fala assim, ela enquanto imagem e semelhança de Deus, lembrava muito pouco uma imagem e semelhança de Deus, né, naquele estado dela. Aí ele fala, olha que beleza, tomara que Sofia seja a maior tagarela dos céus. Ou seja, dá para entender que no momento em que ele está narrando a história, Sofia já morreu. E ele já falou isso anteriormente, ele já fez essa referência a Sofia ter morrido, né? Então ela não tinha muito tempo de vida mesmo, né? Ela tinha uma vida curta. Mas enfim. Aí os dias foram se consumindo pela expectativa do júri, né? 7 desconhecidos, representação do nosso povo. Eu já fui um desses 7, gente. Nossa, que horror. É, vou só fazer uma parte aqui, um parênteses. Condenamos, né, um sujeito por tentativa de homicídio, e de 5 mulheres e 2 homens, a maioria das mulheres votou contra o feminicídio. Então ele não foi condenado à pena máxima, foi condenado a uma pena desse tamanho da sair em liberdade. Mas enfim, vamos lá, vou voltar para a história aqui. Eu votei a favor, tá? Então tentei cristamente, mas era minha vocação matar aquele homem, né? E ele não conseguia se arrepender. Por que ele fala que é vocação? Vocação é um chamado que você tem para sua vida. E ele diz que o chamado dele para a vida dele era matar o Celção, né? Eliminar aquele mal na Terra. Então ele ainda está com um pensamento meio obscuro aqui. Qual córrego que nasce e segue o caminho por riachos, rios e mares até desembocar no oceano, assim, inexoravelmente, meus dias transcorreram e me levaram àquele quarto, naquela noite, diante daquele perverso. Tá? É muito comum essa analogia com água corrente, sabe? Água corrente é a vida. Né, o rio que vai, inevitavelmente. Falei sobre isso no cursinho hoje. Questão do livro que cai na UFMS chamado Água Funda, que é que o tempo inteiro o narrador está fazendo metáforas do rio, né, da água correndo de maneira inevitável e da vida tomando caminhos inevitáveis, né, que é o que a gente faz da concepção fatalista da vida. Mas enfim, ele vai falar: Celção não era gente, essa é minha convicção, minha crença fanática e inderrogável. Matá-lo foi apagar do mundo uma fagulha do mal. Teseu matou o Minotauro, Perseu matou a Medusa, Juninho matou o Celção. Eis a fatalidade da minha vida. Aí você vê que ele já tá fazendo referências mitológicas, ele faz referência a Dante Alighieri. Então você vê que é um cara que tem bastante cultura. O que não condiz com aquele Juninho que cresceu lá na ignorância, né, meio ignorantão. Aí ele vai falar: vocês devem estar perguntando como é que eu sei de mitologia grega, né? Neste interregno, nesse intervalo em piedade, conheci Pugliese. Vai falar que Pugliese era um professor de português aposentado, escritor mal sucedido, né, um homem que lia muito, um homem meio aborrecido do mundo, meio carrancudo, meio ranzinza, mas que tinha vasta leitura, tinha uma biblioteca cheia de coisas que ele foi garimpando ao longo da vida, em sebos e tal. E o Pugliese meio que viu um potencial no Juninho e começou a incentivar ele a ler.
Ele fala que ele lia até as vistas arderem, tentava ler aquelas coisas difíceis lá, Fausto, Dostoiévski, Proust, Machado, José Lins do Rego, Santo Agostinho, Shakespeare, que era difícil, mas ele foi lendo, foi lendo, foi lendo. O Pugliese ia ajudando ele na interpretação dos textos, até que ele pegou o gosto e foi, né? Então ele diz que ele, depois do mestre Caruso, ele foi outro grande mestre da vida dele, né? Foi outra grande referência de literatura na vida dele. Eu espero ter sido na vida de vocês e de vários outros aí. Mas então ele fala lá daquele primeiro professor dele, né? Deixa eu ver, ele fala aqui o nome dele, né? Mas deixa eu ver. Não lembro, mas é o professor dele da escola, né? E depois foi o Pugliese. E daí, vamos ver. Há pessoas que naturalmente se inclinam para determinadas realidades. O Pugliese não acreditava na educação universal, na educação para todo mundo, etc. E daí, no fim, ele fala que ele animou-se a ensinar ele. E ele falou assim: foi minha escola o professor Pugliese. Para minha inteligência, o que mestre Caruso foi para o meu corpo e o que o padre Pedro foi para o meu espírito. Então, esses três grandes referências que ele tinha na vida dele, né? O mestre Caruso, que era o seu professor de karatê, né? O Pugliese, que foi seu professor que o introduziu na alta cultura, no mundo da literatura, e o Padre Pedro, que era referência espiritual, né? Então ele uniu tudo isso. Daqui na Penitenciária 2 do Tremembé, escreva esse relato da minha vida em homenagem a esses homens. Então ele está, agora você já sabe que ele está preso, né? 2 de fevereiro, dia de São Jerônimo Emiliano, diário de um detento, Juninho. Aí ele faz até uma referência aqui ao como é que é o nome? O Racionais MCs, né? Que tem o Fábio é fã de Racionais MCs, né? Tem um livro de poemas famoso, que são raps, na verdade, que chama Diário de um Detento. Então, ele termina a narração aqui. Então, a gente já sabe que ele foi preso. Tá? Aí, esse epílogo, né? Que ele fala que é o prestíssimo finale da ópera bufa, como se fosse uma comédia mesmo, né? Então, tá narrando uma comédia conta um grande drama humano. E daí ele fez isso usando uma técnica muito arriscada, porque pode ficar muito ruim, mas no caso do Fábio ficou muito bom. Quem começou a fazer isso no Brasil foi o Oswald de Andrade, essa narrativa fragmentada só com trechos das cenas e você vai decodificando a cena, você vai montando a cena na sua imaginação, mas você tem toda uma narrativa antes, né? Que já vai te propiciar conseguir imaginar essa cena. Então, no princípio era o caos e a noite. Cena, cana de uma copa até a outra, disse o juiz em outras palavras, ou seja, 4 anos de prisão, né? Pela morte do Celção lá. Com todos os atenuantes, ele ficou 4 anos preso. E o começo do livro também é assim, né? Também essas aqui, ó, no começo era o caos, a noite e o amor, conforme informaram os gregos. Então o início do livro, ele narrando como é que ele foi concebido, né? A história da mãe dele, tudo. Agora ele vai narrar como é que o que ele passou nesse meio tempo, e daí vai terminar com o filho dele. É bem legal isso aqui, ó. Chilindró entupido, cama de pedra, catinga de braço, gororoba no almoço e na janta. 7 suicidas, 35 tísicos, uma dúzia de aidéticos. Caixão e vela preta, mais espaço na cela. Um cantinho para escrever. Então ele está descrevendo o que aconteceu. Ele presídio entupido, daí morreu um monte de gente, ficou mais espaçoso, ele tem um cantinho para ele escrever. Ameaça de morte, ameaça de estupro, mataram o traveco depois de estuprá-lo, ou estupraram depois de morrer, mais espaço na cela. Então só flashes de coisas que vai vendo que você consegue imaginar, né? 7-1 para a Alemanha, no celular do gordinho, desolação de todos os homens. Aqui a gente já sabe que está situado em 2014, a narrativa. Fogaréu de rebelião com livros da biblioteca, carcereiro passado na faca, tropa de choque, tiroteio, entrebus, palpitação de vísceras, contagem de homens pelados sentados no pátio, todos negros na noite, todos na negra noite, ou seja, então ele está descrevendo uma rebelião, né? Um monte de gente morrendo e depois todo mundo lá pelado no pátio sendo contado. Segunda parte. No princípio era o amor, e Deus abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Então, a primeira parte foi a prisão. Acabou esse tempo. Ele foi liberado, né, de uma copa a outra.
Então foi ele de 2010 a 2014. 2014 saiu da cadeia. E daí vai lá. Pregou o padre após a procissão de Camila, ou seja, ele casou com a Camila. Então, Camila entrou na igreja, o padre falou e casamento. O mestre padrinho recebeu nos altar da Basílica Menor de Nossa Senhora da Piedade. Choro da mãe da irmã de Sofia. Sofia ainda está viva aqui, né? Então, de novo, só aqueles flashes, só aquelas pequenas indicações que faz você montar a cena na cabeça. Ou seja, quem foi o padrinho dele? Mestre Caruso. Uns punhados de arroz na saída, self-service no buffet. Consumou-se o amor. Então ele e a Camila, ó quem tá aqui, finalmente, né, tiveram a sua noite de núpcias. E daí terceira parte, e daí agora vai vir a nova vida. Então começa com uma vida que é concebida assim de maneira meio grosseira, né, que é a mãe dele nos forrós lá, nos bailes, e agora outra de uma maneira mais bonita, que é ele nascendo, né, que é o filho dele nascendo do amor dele com a Camila, que era um amor puro. Então, no princípio era vida. Azáfama de enfermeiras, misoprostol, força, tesoura, gaze. A mulher pálida delira na esteira, berra, uiva, ai, né? Choro esganiçado, está vivo, e a vida é meu filho. Aí acaba o livro aqui, né? No finzinho é fim. Então, aqui, ó, fim. Então, esse finzinho do romance, ele faz meio que um ciclo, né? O nascimento dele, que é um nascimento meio torto, meio esquisito lá, a mãe dele no meio daquelas coisas, né? Ainda não é por exemplo, a Camila não, a Sofia nasceu do estupro, né? Ele nasceu de uma farra da mãe com outros caras, ou a Luana nasceu do Celção, então uns nascimentos estranhos ali, em situações muito confusas. Aí levou essa vida toda desgraçada, né? Mas sempre tentando, né, a partir de certo momento, tentando mudar, tomar um outro rumo, não se deixar levar pela vida, conseguiu, né? Mas no meio disso tinha o Celção, tinha a pedra da vida dele, né, aquele obstáculo terrível da vida dele, aquele antagonista da vida dele mesmo, que era o Celção, e ele cumpriu o seu destino, vamos dizer assim, de matar o Celção, matou, né, cumprindo um destino fatal ali, né, de uma fatalidade mesmo, e pagou por isso, né? Quer dizer, ele não foi simplesmente inocentado. Então, a gente está vendo todo um roteiro aqui bem não tem problema, Bianca, da literatura clássica, mesmo as clássicas lá da Grécia Antiga. Então tem um herói que vai ser levado para um destino trágico e ele vai pagar por isso. Só que aqui já não é o clássico tradicional, né, que o herói se ferra de vez. Ele vai passar pela justiça, ele tem uma redenção espiritual, ele tem uma redenção corporal, né, ele tem uma redenção intelectual completa, né, com o Mestre Caruso, com o Padre Pedro, com o Pugliese, todos eles de alguma forma fazem ajuda nessa purificação desse ser, né, que passou por tanta dificuldade, por tanta coisa na vida, né, passou por abuso sexual, passou por aquela miséria, aquela ameaça, aquele terror, a vida inteira sendo aterrorizado pelo Celção, oprimido pelo ambiente em que ele vivia, né, mas ele conseguiu vencer aquilo, ele é um herói, tá? Esse aqui é o nosso herói, o Juninho aqui. Então, ele passou por tudo aquilo, ela tá aqui no meu colo, ó, que bonitinho. Tá dormindo aqui, agora não tá mais. E ele passou por isso, venceu e daí termina, né? O novo ciclo. Qual que é o fim? O fim é o nascimento do filho dele com a Camila, né? De um amor puro, não por exemplo, do amor da mãe dele com outro cara que ela nem conhecia lá. Foi só uma noitada, vamos dizer assim. Então, ele cumpre esse ciclo de superação dessa degradação toda, desse horror todo que ele viveu, daquele ambiente, e ele consegue sair disso, né? Essa que é a grande beleza desse livro, né? Que ele mostra toda a degradação humana, a miséria humana, o horror, o ódio, a violência, toda daquela situação, mas ele consegue sair disso, né? Esse é um herói. E daí a gente fala, né, comédia, uma negra comédia. Tem um pouco de relação, por exemplo, com a Divina Comédia do Dante Alighieri? Tem. Dante Alighieri, ele conta a história dele mesmo, né, uma história fictícia, sendo guiado pelo
por um mestre que era um poeta mais antigo, que era o Virgílio, que leva ele pelo inferno. Ele visita os 9 círculos do inferno, depois ele visita os níveis do purgatório, né? E depois ele visita o céu. Claro que o Virgílio não pode levar ele para o céu, mas ele é guiado pelo céu pela mulher que ele muito amou, que chamava Beatriz e tal. Então ele passa por todo esse ciclo, né? E para ver, e é no meio da vida ali também. Então é meio que vai ter essa metáfora também, né? Ele passa por todo um ciclo de inferno, purgatório e, né, redenção no final. Então é bem legal esse livro, bem bonito, bem bacana. Gostei que vocês me acompanharam bastante esses tempos aí. Gostei que tem gente que fazia tempo que não aparecia, né? Mas acho que finalmente acabou o trabalho de Cezinha, as pessoas estão tendo tempo. Tá certo? Gente, vocês gostaram do livro? Agora falem as impressões de vocês. A Késia tem saudade de ter gato. A Letícia deu uma risadinha. O Guilherme gostou. É um livro bem emocionante, sim, bem. Eu gostei bastante. E se vocês quiserem escrever, falar alguma coisa, podem falar aí. Então, daqui a pouquinho já final brabo, brabo mesmo, né? Uma reviravolta toda, mata Celção, vai preso, tal, passa pelaquela situação horrível, mas ele, né, termina com o casamento e o filho dele nascendo depois. Então é bem bonito. Absoluto. Bem, Legal. bem, eu acho bonito Uhum. que um autor quis homenagear justamente essas 3 pessoas, Uhum. porque ele nunca teve um pai, né? Primeiramente, É. porque nunca teve ausente. E segundo, que se tivesse, seria até pior. Uhum. Então, essas 3 pessoas, para eles, essas 3 pessoas preencheram uma lacuna existencial, Uhum. entendeu? Da pessoa dele, que ele não teve com o pai. Uhum. Exatamente. É a figura masculina dele. Ele não tinha um exemplo de figura masculina na vida dele. Porque quem que eram as referências de figura masculina na vida dele? O pai que ele não teve, que era um desconhecido, né? E ele cresceu com o Celção, que era um psicopata, um troglodita, e um irmão desequilibrado, completamente desequilibrado, né? Que primeiro era desequilibrado com a questão sexual e depois virou um picareta, né, um pastor picareta lá. Então ele não tinha uma referência, ele tinha Sim. o irmão e o. Tanto que, não sei se você viu aqui no final, nem aparece o irmão no casamento dele, né? Não sei se foi É isso que convidado, eu se fiquei perguntando, procurando. Nem citou, né? né, sumiu da narrativa, né? Mas então ele tinha referências muito ruins, muito fracas de masculinas, né? Então, E daí vai aparecendo esses caras que vão pondo ordem na vida, vão ordenando a vida dele, né? O que ordena espiritualmente, um que ordena, né, a questão dele do equilíbrio da mente, do corpo, e o outro que vai dar introduzindo no mundo da beleza, da literatura e tudo. Então vai trabalhar a inteligência dele, né? Aí então. essa formação, são 3 exemplos masculinos que ele não teve, mas que ele aproveita durante a vida. Exatamente, é isso aí mesmo. Muito bom. Quase, é praticamente como se fossem pessoas enviadas por Deus, sabe? A Aham, sim, história sim. desse homem é como uma flor que nasce do concreto, Uhum, sabe? aham, Sem exatamente. esperança ou expectativa de vida. Legal, gostei dessa metáfora que você fez aí no final. O Drummond fez, né? Uma flor nasceu no asfalto, né? Certo. Gente, então hoje encerra o, o projeto, né? Para alguns encerra para sempre, pessoal do terceirão, né? Para outros pode ter ano que vem. Né? Eu já estou até planejando o livro para o ano que vem, primeiro semestre, chama Dentes de Ouro. É a história de uns javalis e porcos que comem uma ração aditivada e meio que viram uns bichos bombados inteligentes e aterrorizam uma cidade. É bem legal. Uma história de terror. Um escritor brasileiro também atual, chamado Douglas Lobo. Acho que vocês vão gostar. Não, é bem suspense e terror mesmo, é bem legal. Né? Ele se baseou nos roteiros de filme. O Douglas ele fez escola de roteiro, né? Então alguns livros dele se baseiam em roteiros de filme americano, assim, é bem impactante, bem bacana.
Javalis, lá no norte do país, lá no Rio Grande do Norte, se não me engano, né, onde tem criação, acho que tem umas. Mas é bem legal. Eu não tô com o livro aqui para mostrar para vocês, ele vai me mandar ainda, mas senão eu mostrava a capa já. Mas depois eu ponho lá no grupo. Beleza, gente? Depois eu vou contar as presenças certinho das chamadas e fazer os certificados para vocês assim que eu que eu fizer o encerramento do projeto lá no Swap. Beleza, gente? Eu acho que o pessoal do terceiro não está precisando de horas, mas se tiver, peço um pouquinho de paciência que antes de terminar o ano letivo eu fecho esse certificado. Beleza? Porque ele já é automático. Então, aí já mando para vocês pelo e-mail institucional. Beleza, gente? Gente, eu agradeço esse semestre que estiveram aí, o pessoal do terceirão que está desde o comecinho. Eu sei que a Késia está desde o primeiro projeto, a Duda, Maria Eduarda, o Thiago está desde o primeiro semestre, né? A Débora também, o Eli. Então, agradeço muito vocês que estão desde o comecinho, vocês que chegaram depois também agradeço, tá bom? E desejo vocês aí, né, os formandos, uma ótima formatura, né? Estamos acabando. Vem cá, Xereta, vem. Vem se despedir, vem. Não quer. E desejo uma boa noite para vocês. Estamos terminando o ano, mas ainda tem provas e trabalhos e coisas, recuperação e por aí para fazer, né? Então é isso. Obrigado, pessoal. Boa noite e até mais. Vejo vocês amanhã, quinta e sexta e sábado lá no IF. Beleza? Até mais, gente. Abração. Boa noite para vocês. Encerrado o projeto. Tchau.